a guerra espiritual e as distrações. Os irmãos lembram bem, né? E eu creio que foi um tempo de bastante luta nessa semana contra as distrações. Principalmente se você tiver um propósito de ser uma pessoa mais sóbria, mais consciente. Principalmente se você tiver o propósito de querer viver uma vida mais consagrada, mais santa, mais dedicada à oração, ao jejum, à comunhão com Deus. Você com certeza, se você buscou trilhar esse caminho, você percebeu as forças do inferno querendo te impedir, querendo te distrair, de forma exterior, de forma interior, por meio de pessoas, por meio de pessoas que você ama, por meio de pessoas que você não gosta. Talvez você percebeu isso. Se não percebeu, está na hora já de perceber. Estamos numa guerra, estamos numa luta. A Bíblia deixa isso bem claro. Primeiro evangelho, cronologicamente falando, é o evangelho de Marcos, e você já vê a luta de Jesus expulsando os demônios e curando toda sorte de doenças espirituais e doenças daquelas que estavam sendo atormentadas pelos demônios, e Jesus vem para destruir as obras do demônio. Eu falei evangelho de Marcos como o primeiro evangelho porque ele foi o primeiro a ser escrito, né? Na ordem da nossa Bíblia está Mateus. Enfim, e Jesus venceu nesse caminho que ele trilhou aqui. E ele travava lutas pesadas, diretas, contra Satanás e os demônios. Os demônios não era porque Jesus era santo, puro, que Jesus tinha sossego contra os demônios. Pelo contrário. Pelo contrário, o inferno inteiro se voltava contra Jesus. No deserto a gente já vê, depois do seu batismo, a primeira cena, onde Jesus estava ali naquele vale difícil. E quem estava lá para tentar Jesus na fraqueza de Jesus? O diabo. O diabo. E Jesus vence as tentações, vence principalmente na cruz, como Paulo vai dizer aos Colossenses, onde ele destrói pela sua humildade, amor, fidelidade, mesmo sendo ferido, ele vence. E a igreja, ela trilha o mesmo caminho. Ela recebe o Espírito Santo para trilhar o mesmo caminho de Cristo, entrar nessa guerra, entrar nessa batalha, para destruir as obras do maligno, para invadir as portas do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A gente vê essa cena muito bonita em Apocalipse, onde a igreja é tratada como essa mulher pura e virgem, pronta a dar à luz, e o inimigo da igreja é um dragão, que é a antiga serpente, embora alguns vão dizer que ali seja Israel, alguns vão dizer que é a igreja, o fato é que há uma inimizade entre a mulher e a serpente desde a queda. Isso é um fato. E a mulher retratada, a grande mulher gloriosa em Apocalipse, da qual Paulo fala também em Efésios, é a igreja. Nós também somos participantes dessa batalha. Nós também temos que vencer essa batalha. E vencemos pela fé. Como acabamos de cantar, a nossa força nada faz. A gente sabe disso. Ou será que não sabemos disso? Vamos falar um pouco sobre isso. Enfim, Efésios. Hoje é bem básico, Efésios 6. Como nós temos pouco tempo, vamos para a leitura de Efésios capítulo 6, versículo 10. A famosa passagem da armadura de Deus. Efésios 6, a partir do verso 10, ele começa dizendo: quanto ao mais, irmãos, ou por fim, depois de tudo que ele disse, de forma muito prática, no capítulo 4, ele começa nos
nos ensinando sobre o viver a fé. A gente precisa aprender a andar de maneira digna da vocação da qual nós fomos chamados, andar em amor, andar em humildade, nos esforçar diligentemente para isso, para viver a unidade. Ele nos exorta à santidade, ele nos exorta no capítulo 5, por exemplo, para sermos imitadores de Deus como filhos amados, para a gente andar em amor, como Jesus Cristo andou em amor, como oferta e aroma suave. E nós devemos também ter o mesmo proceder, andar na luz, porque somos filhos da luz. Somos filhos de Deus, devemos andar como filhos de Deus. Somos filhos da luz, devemos andar como filhos da luz. E os filhos da luz, eles andam dissipando as trevas por onde eles passam. É um andar de quem combate as trevas. E ele vai aplicando esse andar na luz, ao andar no Espírito, a andar em adoração, em temor a Deus, e a trazer essa luz para as relações. Ele fala no capítulo 5 sobre a família, sobre viver a fé na relação de amor uns com os outros, nessa submissão uns com os outros, nessa santificação em favor uns dos outros. Ele fala sobre os filhos, sobre os pais, sobre os deveres dos senhores e dos servos. Enfim, mas tudo isso não é mil maravilhas. Não é fácil viver tudo isso, desde o que ele está falando no capítulo 4 e no capítulo 5. Viver a fé comum no lar, viver o amor, sabe, não é fácil. Não é fácil. A gente não consegue viver nada disso. Nada desse padrão que ele falou no capítulo 5, principalmente. Somos totalmente dependentes de Deus. E essa prática que a gente tem que viver, de amor, de viver a fé comum no lar, de revelar o amor de Cristo da igreja, isso não é uma questão de relacionamento, isso não é para nos deixar mais felizes nessa vida, não é isso. Essa prática de amor, ela faz parte também de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual, de uma luta pela pureza, pela santidade. É um exorcismo na prática contra o pecado, contra os demônios. Não é uma questão comportamental, romântica, é uma luta. E ele diz, por fim, irmãos, para que vocês possam viver tudo isso, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Outras versões diz, pela força do seu soberano poder. Fortalecei-vos no Senhor. Deus é a nossa fonte de força e poder. Paulo sabia bem do que estava falando. Quando nós falamos sobre o pecado capital, da soberba, e a virtude que combate esse pecado é a virtude da humildade, nós meditamos na vida de Paulo, no exemplo de Paulo, quando ele, em 2 Coríntios 12, 7, ele diz, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Mensageiro, algumas versões diz anjo. O fato é que o demônio atormentava ele, esbofeteava ele, a fim de que não me exaltasse, não me gloriasse, a fim de, ou seja, com um propósito de. Por causa disso eu pedi ao Senhor 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho, afaste de mim. Então o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder, a minha força, se aperfeiçoa, se manifesta, aperfeiçoa ali é se manifestar, na fraqueza ou na humilhação. Aí ele entende isso.
Uau! E ele diz: então de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas ou nas minhas humilhações, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, a força de Deus. Porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Isso é se fortalecer no Senhor. Lembrando do que falamos sobre humildade. Esse ato de que a gente precisa se humilhar na presença do Senhor. É uma questão de vida ou morte. A nossa força nada faz. Eu sou fraco. Paulo tinha essa consciência. Então, quando ele diz isso para a gente, é algo muito forte. Ele experimentou isso. Ele está dizendo para nós, temos que nos fortalecer no Senhor, que é o mesmo que dizer, temos que nos humilhar na sua presença. Nos humilhar, depender dele para tudo. Porque dependemos dele. O nosso inimigo é muito grandioso. Lembra da cena lá de Apocalipse? A igreja é como uma mulher pura, sem mácula. E o nosso inimigo é um dragão, 7 cabeças, 10 chifres, com uma cauda gigantesca, muito mais poderoso do que a gente, mas muito mais. Um demônio é capaz de destruir uma nação inteira, um demônio só. A nossa força não vem da gente, vem do Senhor. E aí está a nossa força. Reconhecer que a nossa força está no Senhor, mas também a gente tem que expor as nossas fraquezas de maneira prática. Reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Devemos nos humilhar na presença dEle. Porque sem Ele, como diz o hino que a gente acabou de cantar, estamos completamente perdidos. Sem esse reconhecimento, sem essa vida de dependência, nós nunca iremos desfrutar da graça e do seu poder, dessa que Paulo desfrutou. Porque para que a graça atue e seja transbordante em nossas vidas, não deve haver em nós nenhum requício de soberba. Tem que haver humilhação. Humilhai-vos perante o Senhor, Tiago vai dizer, né? Tiago 4,7, um texto que a gente está trabalhando já, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E lá no verso 10 ele diz: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará, ou seja, ele tornará vocês vitoriosos sobre o inimigo, mas a vitória está em se humilhar. Apenas quando eu me apresento completamente humilhado e contrito, é que eu posso me fortalecer no Senhor. Queridos, essa é a nossa principal luta. Com certeza da semana foi quantas vezes a gente deixou de ir para esse lugar, de vencer as batalhas contra o inimigo, nos humilhando perante o Senhor. Quantas vezes? E a gente precisa entender que a principal estratégia do inimigo é nos tirar desse lugar de humilhação. Ele pode nos levar até para templos religiosos, como ele tentou levar Jesus, no deserto. Ele pode nos levar para culto que não acaba mais, porque tem gente que é viciada em culto. Caça culto todo dia para ir, e às vezes deixa a família em casa sem assistência espiritual. Não é isso. Se isso não servir para nos humilhar perante a face do Senhor, não serve para nada. E a gente precisa entender que a grande estratégia do inimigo é nos tirar desse lugar de humilhação. Porque é nesse lugar que a gente é forte contra ele. E ele vai ter que ser expulso. Ele não consegue ficar no lugar assim. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele foge. Não tem o que fazer contra alguém que se humilha na presença de Deus. Ele não tem autoridade para fazer nada. Amém. Se a gente abrir a brecha desse se humilhar e fazer tantas outras coisas de práticas cristãs, mas se esquecer disso, para ele está tudo bem.
Ele vai olhar para você e vai dizer assim, ó, continua, crente bom. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Capítulo 15 de João, né? Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Consciência, sem mim nada podeis fazer. Continua, verso 11, revestivos é o mesmo que dizer vistam-se. Se você tem que deixar as vestiduras, é a segunda vez que ele fala sobre isso na carta, né? As antigas vestiduras, as suas próprias vestiduras. E revistam-se de toda a armadura de Deus. Isso tem que ficar claro. De quem que é a armadura, irmãos? Não é nossa, não é minha. É de Deus. A força que a gente viu no verso 10, o poder é de quem? De Deus. A força é de Deus, o poder é de Deus, a armadura é de Deus. A gente tem que se vestir dessa armadura, essa que Jesus usou para combater Satanás e os demônios. Porque sermos revestidos da armadura de Deus é o mesmo que dizer sermos revestidos de Cristo, do Espírito Santo. Quero citar o exemplo de Davi e Golias. Essa história está em 1 Samuel, a partir do capítulo 17, verso 30, 31. Mas não precisam abrir, porque o texto lá é longo, eu vou resumir a história, aonde nessa batalha de Davi contra Golias, Saul sugere para Davi usar a armadura dele. E a armadura de Saul é uma armadura robusta, forte. E ele veste aquela armadura, fica desconfortado, fica pesada, grande demais. E o que Davi fez? Ele tirou a armadura de Saul. Pegou o seu cajado, porque essa era a sua vocação. Davi era pastor. Pastor não apenas de ovelha, mas do próprio povo. Ele pega o seu cajado, pega ali 5 pedras lisas do ribeiro. Mas o diálogo lá é interessantíssimo, né? Porque Davi vai falar depois para Saul, né? Que ele matou o urso, matou o leão, né? Enfim. Mas enfim, avançando, no verso 45, quando Davi se depara com Golias, ele diz, né? Tu vens a mim com teu exército, e eu vou contra ti com o Senhor dos Exércitos. Né? Tu vem para mim com essas armas, com essas armaduras. Eu venho contra você, contra o Senhor de tudo isso. E ele vence. A questão é, qual armadura estamos vestindo? Alguma coisa nós estamos vestindo. Existe até uma armadura de crente, é a armadura do crente moralista, religioso, a armadura que os fariseus usavam para lidar com as coisas da vida. Existe a armadura de Saul. Será que nós estamos nessa guerra usando a armadura de Saul? Ou a armadura que alguém impôs sobre você, como Saul fez com Davi? Você está travando essa guerra por aquilo que foi imposto, por aquilo que o mundo ensinou você a lidar. Você está lidando com as questões da sua alma, porque essa guerra é travada na mente, no coração, para se proteger. Qual armadura você está usando para proteger as vias da sua alma, como nós vimos na semana passada? Da carne, da sabedoria do mundo, de Saul. A de Saul é a armadura da capacidade, daquilo que dá certo, da robustez. Mas não é a armadura de Deus. Talvez seja até uma armadura boa para algum contexto. Talvez você esteja usando uma armadura tua, que você mesmo criou, que você fez, que você montou, para parecer que você está sendo vitorioso sobre o maligno. Mas talvez não seja de Deus essa armadura.
Uma coisa básica que precisamos aprender no Evangelho é que a gente não precisa se defender de nada. O Senhor é a nossa defesa. Às vezes a gente cria muitas defesas próprias para dizer que a gente é crente. Entramos em brigas desnecessárias. Essa armadura não é de Deus. Não é de Deus. O Senhor é a nossa defesa. Jesus, perante os 2 tribunais corruptos que ele passou, foi como um cordeiro. Ele sabia quem de fato o defendia. Para que eu vista ou me revista dessa armadura, eu preciso deixar as minhas. Eu devo baixar as minhas guardas. Não posso confiar nas minhas forças, em nada. E compreender que é Deus que nos faz prevalecer. E nos faz prevalecer quando somos revestidos plenamente com a armadura dele. Ele vai falar mais à frente: tomai toda a armadura de Deus. Se a gente vive essa guerra confiando em nossa capacidade, em nossa força, o que vamos fazer é lutar de uma maneira humana e criar armaduras humanas, religiosas, legalistas. E a gente só vai se afastar do propósito de Deus, e mais endemoniados nós vamos ficar, porque Satanás não tem nada contra pessoas moralistas e religiosas. Ele quer destruir pessoas que se humilham na presença de Deus e usam as armas de Deus para combater esse bom combate. As armas que Paulo mesmo usou. Por isso que tinha um mensageiro de Satanás atormentando ele todo dia. Porque Satanás se humilhava na presença de Deus todo dia. Desculpa, Satanás não, Paulo. Todo dia, aquele espinho da carne que poderia ser um problema na vida dele, aquilo resultou em humilhação, em adoração a Deus. Por isso que Satanás todo dia não tinha descanso. Não tinha descanso, irmãos. Será que a gente tem essa noção? Quando a gente se revestir da armadura de Deus, sabe qual é a noção que a gente vai ter? Que a gente está lutando todo dia contra o Satanás e não tem sossego. Os irmãos viram sobre os pecados capitais. Os pecados capitais estão espalhados aí. Quem estão por detrás? Os demônios. E não tem sossego. Não tem. Paulo tinha tanta essa consciência. Paulo fala, por exemplo, em Tessalonicenses 2,18, em 1 Tessalonicenses, ele disse que uma vez ele foi impedido por Satanás de visitar os irmãos. Uma vez em Atos ele fala: o Espírito Santo nos impediu de ir em tal lugar, né? Mas em Tessalonicenses ele escreve assim: Satanás nos impediu de visitar vocês. Por que ele tinha essa consciência? Porque ele travava uma luta com o capeta diária. Eu falei isso para os irmãos várias vezes. Não é porque você agora é filho de Deus, é espiritual, que você não vai ter problema com o diabo. Não, agora que você vai ter. Ou ele vai ter problema com você. Como Jesus. Agora, se você não percebe, se está distraído, se você não vê as armadilhas, aquilo que vimos na semana passada, Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios, nós não ignoramos os seus ardis, né? As suas artimanhas. A gente não ignora, a gente está atento. Tudo que está acontecendo, a gente está olhando além de cada ação que está acontecendo, na minha própria alma e na vida dos irmãos. E se a gente tratar essas coisas de maneira humana, não. Entendimento humano, não. A gente precisa entender isso. Quero me estender um pouco mais. O quanto a gente precisa entender isso. Uma vez, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 15, em diante, Paulo ali estava manifestando, né, o poder de Deus, curas e milagres acontecendo, pregação, gente sendo libertada, né? Demônio sendo expulso. Aí tinha algum grupo de judeus vendo aquilo tudo e achando maravilhoso aquilo, né? Aí um judeu foi lá
e tentar fazer a mesma coisa que Paulo fazia. O que aquele judeu foi fazer? Ele chegou para alguém, né, que estava endemoniado e disse assim: sai, demônio! Em nome de Jesus, da qual esse Paulo está pregando, eu ordeno que você saia. O demônio saiu? Não. Pelo contrário, o demônio falou com ele ainda. O que o demônio falou com ele? Eu conheço Jesus, e eu conheço Paulo também, mas você eu não conheço. E ele toma uma surra do demônio. Tem um famoso pregador, Leonard Ravenhill, no seu livro Por que Tarde o Pleno Avivamento? Em um dos capítulos desse livro, o título é Ser Reconhecido no Inferno. Esse tem que ser o objetivo dos filhos de Deus. Conheço Jesus. Paulo eu também conheço. Mas você, quem que você é? Você nunca batalhou comigo? Ser reconhecido no inferno. Porque a missão da igreja é invadir o quê? As portas do inferno. Então, se a gente não está tendo essa relação com o demônio, de luta, de combate, é porque a gente pode estar tendo uma relação de comunhão com ele, sem perceber. De letargia, de sonolência. A gente precisa acordar, porque é uma guerra espiritual, e ele vai alertar melhor sobre isso. No verso 11 mesmo, ele vai começar a falar sobre isso. Como a gente vence isso? Se vestindo da armadura de Deus. Jogue fora a armadura de Saul. Veste a armadura de Deus e combata o bom combate da fé. Jogue fora a irreverência, essa é a armadura de Saul. A rebeldia, a desobediência, a soberba, essa é a armadura de Saul. Lembra quando Saul venceu os filisteus? Ele guardou o que não deveria guardar. Deus tinha mandado para acabar com tudo daquele povo, e o profeta Samuel chega para ele e diz: olha, eu estou ouvindo um boi mugindo aí, o que aconteceu? E Saul responde: eu guardei esses bois, porque depois eu vou sacrificar eles ao Senhor. Não, já era para ter dado fim, era de povos pagãos. E o profeta Samuel disse para ele: Deus prefere obediência do que esse tipo de sacrifício. Que isso? Que relação você está tendo com os demônios? E quer oferecer isso a Deus? Que relação você está tendo com os pecados capitais? E quer oferecer isso a Deus? Você acha que Deus vai abençoar um negócio desse? E o profeta continua falando para Saul, né? Que o pecado da desobediência é como o pecado da feitiçaria. E o pecado da presunção, como muitas vezes somos presunçosos, né? É como o pecado da idolatria. E Samuel disse para ele que o seu reino será tirado. Precisamos nos fortalecer na armadura de Deus. E a armadura de Deus não é igual à armadura humana. Não é. A armadura de Deus, a gente vê em Cristo Jesus plenamente, claro, plenamente. Ele vence como cordeiro, não se defendendo de nada, ele não se armou com ira, com força, para tentar se sobressair sobre seus adversários, não. Mas em tudo, confiando naquele que podia livrá-lo da morte, ele se entregou e não pecou, e prevaleceu, como diz Paulo em Colossenses 2,15, despojou e expôs ao desprezo principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz, na humilhação, na humildade, na reverência. Na reverência. Portanto, devo abaixar as minhas guardas e me vestir da armadura de Deus, porque é Deus que nos faz prevalecer, é a força dele, é o poder dele, é a armadura dele. Para quê? Tranquilo até aqui, irmãos? Tranquilo? Hoje é bem básico, né? Tá básico? Tranquilo?
Para quê? Aí entra naquilo que a gente já está falando, né? Existe um propósito. Deus nos alistou numa guerra para que possais ficar firmes, resistir, algumas versões vão dizer, contra as ciladas do diabo. E são muitas. Nossa, hoje em dia é demais. A gente falou na aula passada sobre as distrações. São múltiplas. E ele continua, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Sangue e carne não é contra as pessoas. Não é. Não gaste energia lutando contra as pessoas. Contra as pessoas que pensam diferente de você, seja na religião, seja na política, seja em casa mesmo. Essa não é a sua luta, não é contra as pessoas. Você está perdendo esta guerra. Se você está lutando contra as pessoas, se você está tendo ataque de ira contra as pessoas, se você está toda hora murmurando contra as pessoas, você está perdendo, vai perdendo feio essa batalha. Essa batalha não é contra as pessoas, é em favor delas, inclusive essas que têm problemas e que por detrás estão endemoniadas, se é que você percebe isso. Porque de toda ação pecaminosa existe uma ação demoníaca por detrás, não tenha dúvida disso. E se você não percebe isso, você não percebe a própria ação do demônio querendo te tentar dessa maneira. Então ele está dizendo que a nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas a gente tem que amar, perdoar, viver a fé, a firmeza, por mais difíceis que seja lidar com elas, como o próprio Jesus nos ensina. Mas a nossa luta, ele vai dizer, é contra os demônios que estão por detrás, controlando e pervertendo as mentes, a sua própria. Ele quer perverter as nossas. Quantas vezes vêm pensamentos que muitas vezes não são nossos, não pertencem a nós, que estamos em Cristo Jesus, totalmente oposto ao Evangelho. É lá que ele quer perverter. É lá que acontece a nossa luta. É contra os demônios. É contra principados e potestades, ele diz. E sim contra principados e potestades. E aqui ele vai falar muitas coisas que a gente precisa ficar bem atento, porque às vezes a gente passa esses versículos aqui, a gente só passa e vai para a armadura e a gente não nota, né? O quão tenebroso é o que Paulo vai dizer aqui. A nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Caramba! Imagina um mundo. Existem dominadores desse mundo que estão agindo por detrás dos grandes governos e ações desse mundo. O que governa esse mundo que jaz do maligno, do qual nós submetemos desde o Éden, né? A nossa luta é contra esses que dominam de maneira tenebrosa o mundo. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou celestes. A ideia aqui é que estão espalhados nos ares, seria a melhor tradução. Eles estão nesse lugar invisível, da qual nós não vemos, mas percebemos as suas ações. Ares aí, né, lugares celestiais, é isso. Muitas vezes é traduzido como céu. Esse lugar não material, da qual a gente vê, por exemplo, no livro de Jó, que o próprio demônio teve acesso a Deus, né? Quando ele chega e conversa com Deus, e Deus conversa com ele, né? Aí Deus sugere, né? Ei, tem visto o meu servo Jó, né? Não é o demônio que fala de Jó, é Deus que fala de Jó, né? É interessante isso, porque é Deus que está colocando Jó na luta. Amém? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus estabeleceu essa inimizade. Deus estabeleceu aquela luta para Jó sair vencedor daquilo. E Jó vence quando ele se humilha. Não foi Satanás que propôs, não. Então o interessado é Deus. Mas vamos aqui nesse texto, quando ele fala desses dominadores, né? Bastante coisa aqui.
Diferente do que a maioria das pessoas pensam, e a gente precisa se atentar a isso, as forças das trevas estão continuamente nos assediando. Não há sossego. Continuamente. Ele está dizendo que esse mundo é tenebroso. Mas por que ele é tenebroso? Por conta de seus dominadores. Há um poder sinistro do inferno passando sobre nós todos os dias, pelas nossas vias todos os dias, dia e noite, sem trégua, para nos destruir. Esse é o objetivo dele, e a gente está no terreno do inimigo, e é isso que Paulo está deixando claro. Tentações e distrações, ainda mais nos dias de hoje, ininterruptas, para nos tirar desse lugar da humildade, da humilhação. Ou você acha que você vai conseguir fazer Satanás existir e te levar para o inferno? Ou você acha que você vai conseguir fazer com que Satanás exista, destruir a sua família, os seus filhos e netos, dessa igreja? Você acha que ele está brincando? Você acha que ele é com uma fé de boa, leve, tranquila, divertida, sossegada? Você acha que a gente consegue vencer essa batalha? Não, com certeza não. E é impossível ele querer desistir de você. Assim como ele não desistiu de querer destruir Jesus e destruir o apóstolo Paulo, que dia a dia via mensageiro de Satanás para atormentar. Paulo está trazendo a consciência, aquilo que João já nos ensinou, que o mundo jaz é do maligno. Então é impossível ter essa paz. Paz no sentido assim, ter um sossego, viver uma vida nesse ambiente de comer, beber e se divertir, da qual a Bíblia diz que é a idolatria. Não. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, tenha a convicção disso. O seu nome está na lista dos demônios. Principalmente se você está buscando viver uma vida santa, de oração, pode ter certeza disso e agradece a Deus por isso. Para ser reconhecido no inferno, é sinal que a sua vida está fazendo sentido e que você está incomodando. Porque há uma guerra travada. Ele está ao nosso derredor, esperando você dar, não dois, um passo falso para te destruir. Esse é o trabalho dele. Irmãos, falamos sobre distração semana passada. Existem coisas na nossa vida, irmão, que a gente não pode errar. Existem coisas que a gente pode errar, mas existem coisas que a gente não pode errar, assim como no campo físico. Tem lugar que se você tropeçar, você morre, é morte fatal. Se você está numa Dutra, de repente você não pode errar. Pode ser morte fatal. Mas se você errar numa garagem, bater o carro no portão, ok, tranquilo. Mas tem coisas, irmãos, tem coisas que se a gente errar, não tem como mais. Não tem como. E ele está assim, o tempo todo fazendo com que a gente dê só um passo a falso. E ele sabe quais são as nossas tentações, quais são as nossas fraquezas, ele sabe. Desde quando somos crianças, ele está tentando, desde o ventre. Se Jesus foi perseguido, desde quando ele era criança, pelo império das trevas que tentou destruí-lo, nós também, ele sabe quais são as nossas fraquezas. Isso é muito sério. Se alguém dissesse para você, sabe aquele traficante, o pior traficante da cidade, lá do seu bairro? Sabe? Você conhece o pior traficante do seu bairro? Eu não sei. Pior traficante do Brasil. Ele está atrás de você e da sua família. Ele falou que quer, se ele te encontrar, ele vai te destruir. Não tem outro papo, sem negociação. Se você der uma brecha, ele vai te destruir. Como que você ficaria? Como que você iria para casa?
Como que seria dormir? Seria baixar a guarda? Ficar dando sopa, né, como dizem, no meio da rua? Não. A gente precisa ter fé, irmãos, que o diabo existe, tá? Não fé que ele pode ser algo bom para nós, não, mas fé de que ele existe. Sproul, irmãos, que é um pregador conservador, presbiteriano, quando ele foi ensinar sobre soteriologia, isso está no YouTube da Fiel, um estudo de graça, ele está novo ainda, né? Quando ele foi ensinar sobre soteriologia, o que é soteriologia? Doutrina da salvação. Ele disse que a doutrina da salvação só tem sentido porque existe a doutrina da demonologia, porque existe a doutrina dos demônios. Porque ele veio nos salvar do quê? Salvar do império das trevas. E ele veio nos salvar para quê? Para combater o império das trevas. É fantástica essa aula, eu não sei exatamente o nome da aula, mas era sobre salvação. Mas na primeira aula, ele fala sobre os demônios, sobre o diabo, sobre os nossos inimigos. O diabo existe, ele está decidido a destruir a sua vida, pelas vias da alma, como nós vimos na semana passada. Ninguém fará ele mudar de opinião. Ele fará isso antes que você perceba. E essa é a realidade do nosso mundo. É como pessoas, como crianças inocentes, se divertindo, se distraindo, mas não percebe que nesse parque de diversões, onde a gente busca se distrair, se divertir, há muitos abusadores, predadores. E como criança a gente fica achando que não há perigo nisso. O texto diz que a atmosfera desse mundo é carregada de demônios, de dominadores, carregada pelas forças espirituais do mal que está nos ares. Ele está dizendo, essa atmosfera, se você se ligar no mundo espiritual, ela vai te jogar para baixo. Ela é carregada, a palavra aí no original, né, de déspota, né, de dominadores. Ela é carregada de dominadores, de demônios, que já decidiram, vão fazer de tudo para te desviar de Deus. Por isso que o cristão tem que se fortalecer no Senhor. Não pode dar trégua. Tem que ser diligente, como vimos na última grande virtude capital. Diligente para se humilhar, diligente para orar. Ah, mas eu não estou me sentindo bem para orar ou para me humilhar. Você não é movido pelos seus sentimentos. Tem que se humilhar, tem que orar. Olha o alerta. Ore mesmo que você não consiga. Ore isso. Ore, Senhor, eu não consigo orar. Olha, Senhor, eu não sinto vontade, Senhor. Mas fica ali com o Senhor. Você vai ver que a vontade vem. Claro que vem. Ah, mas não consigo orar direito, eu perco o foco. Ore sobre isso. Me ajude, Senhor, a ter mais foco. Me dê força, porque eu sou fraco. Eu não quero me distrair. Eu não quero a destruição da minha alma e a destruição da alma dos meus. Não quero. Minha força está em Ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Fortalece o meu coração. Eu estou aqui me humilhando porque eu quero ter o poder. Eu não quero viver essa angústia de alma, de saber que eu estou entregue aos meus desejos carnais. E o diabo tem feito poucas e boas comigo e com a minha família. Eu não quero isso. Aí tem que se humilhar. Se humilhar. Por quê? Porque somos fracos. A gente não vence com as nossas forças. A gente não vence com comportamentos. A gente não vence com mudança de hábitos. A gente vence com humilhação. A gente vence quando a gente se apropria da força de Deus. Clame, se humilhe. Você não pode desistir.
porque é uma questão de vida ou morte. Você não pode ser um fraco e covarde na vida de oração. Por que eu estou falando de oração? Ele vai terminar falando sobre oração lá no verso 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigilante, ou com toda vigilância, né? Porque é a oração que nos torna vigilantes e fortes nessa batalha, ao mesmo tempo humildes. Você não pode ser fraco nessa vida, nessa prática. Não pode. Algo tanto interessante que acontece em nossos dias é quando as pessoas dizem, cristãs, claro, né? Eu estou me sentindo muito mal. Às vezes, sei lá, eu estou sentindo algumas coisas que eu não sei, uma infelicidade, alguma coisa assim. Parece que há um ar de apreensão, sei lá, né? Não sei o que é. Às vezes até na igreja, né? Tem gente que sente isso. Deixa eu falar para você, é normal sentir isso. Muitas vezes é normal. Agora, desânimo e outros pecados é outra coisa. Mas sentir apreensão é normal. Como que você acha que é a vida cristã? Como que você acha que foi a vida de Jesus? Desde que ele nasceu, no deserto. Seu julgamento, lidar com os discípulos, lidar com a falsidade daquele povo, maquinando mal contra ele. Como você acha que foi a vida dos discípulos? Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, né? Como foi a vida de Pedro na pregação do Evangelho em meio ao Sinédrio? Como foi? Você acha que foi tranquila? Foi assim, nossa, que ambiente tranquilo. Ele chegou lá na igreja, irmãos, foi tão bom pregar o Evangelho lá no Sinédrio. Eu senti um ambiente de tanta paz, de tanta harmonia entre aqueles judeus. Eu me senti tão bem, eu quero que vocês também se sintam bem. Não. Que? Apreensão, tensão profunda, caminho estreito. E às vezes a gente quer viver uma vida para querer se sentir bem em todos os lugares. Esse vício de querer se sentir maravilhado com aquilo que vê, com aquilo que assiste, com aquilo que sente. Nossa, eu não me sinto aqui nem na igreja, irmãos. Se tem um lugar apreensivo, é na igreja, para pregar o Evangelho. Eu não me sinto bem na 99% das vezes que eu estou pregando. Quando eu vejo o distrato, a distração, a irreverência, quando você enxerga por detrás. Eu não chego aqui e falo, nossa, que ambiente positivo. Que energia boa. Que energia boa. Estar aqui com os irmãos. Não. Quando isso acontece, a gente até estranha, como John Wesley estranhava, né? Um dia o John Wesley estranhou, que fazia uma semana que ele era pregador itinerante, fazia uma semana que ele não era perseguido. Aí ele orou, Senhor, está alguma coisa acontecendo comigo. Aí na hora que ele estava orando, um religioso lá que não gostava dele, viu ele orando, não gostava de crente, né? Aí jogou uma pedra na cabeça dele, puf. Aí ele foi atendido na oração. Aí ele agradeceu, Senhor, obrigado, porque eu ainda estou sendo digno de ser perseguido pelo teu nome. O normal da vida cristã é sentir a pressão do diabo. Isso é normal. Não é ser dominado por ele, mas é sentir a pressão. Se você quiser ser um servo, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, todo aquele que quiser viver uma vida piedosa em Cristo, serão perseguidos, serão atribulados. Isso é uma afirmação. Jesus mesmo diz, no mundo vocês vão passar por várias provações e aflições, tem de bom ânimo. Por que ele disse isso? Certo. Estamos caminhando para o final. Por que Jesus disse isso? Porque vida cristã, irmão, preste atenção, não é uma Disneylândia. Por isso é tão idólatra o povo que ficou no deserto, que se ajuntava para comer, beber e se divertir. Não se atentou à guerra.
se atentou aos seus próprios prazeres e buscava em Deus satisfação dos seus próprios prazeres. A gente não está buscando aqui se divertir, se distrair. Essa não é a vida cristã. E se você está buscando isso na sua vida, você não é cristão. Você não entendeu o lugar do cristão. E para que Deus nos salvou? Ele nos salvou no ambiente de guerra. E Ele nos salvou para guerrearmos essa guerra. Num ambiente hostil, pesado, como ele diz no verso 12. Carregado de demônio. É muito sério isso. Carregado. Portanto, tomai, ele diz no verso 13, e a gente termina com esse versículo. Tomai toda a armadura de Deus. Não é a sua capacidade. Não inventa a armadura. Não faz do seu jeitinho. Não tente lidar com a fé e com uma vida divertida e distraída. Não é essa a vida de Deus. É isso que o demônio quer. Tomai toda a armadura de Deus. Graças a Deus por isso, porque aí está a nossa segurança e vitória sobre principados e potestades, porque nós nunca iríamos conseguir vencer essa guerra, nunca. Mas na armadura de Deus somos vencedores. E ele diz, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Dia mau vai vir sobre todos. A fé é para que você possa resistir ao dia mau, ao dia da tentação, ao dia da opressão, viver isso sem murmurar, sem reclamar, sem brigar com as pessoas, mas viver isso em adoração, em humilhação, em comunhão, em amor, em fé. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa armadura. Dia mau é quando a oposição sutil se transforma em perseguição manifesta. É quando você de fato encara o demônio de maneira clara, como Jesus encarou no deserto. E você tem que permanecer firme. E não há nenhuma distração, nenhuma ideia, filosofia, psicologia humana para te fazer vitorioso naquela guerra. Só há a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. E Jesus vence, somente pelo poder da palavra, todas as distrações. No dia mau. No dia mau. E quem conduziu Jesus para o dia mau no deserto foi o Espírito Santo. Ele não foi lá porque ele estava distraído. Ele foi lá para cumprir um propósito. E o propósito é, no dia mau, vencer o maligno. No dia mau, permanecer firme na fé. Esse é o propósito. Amém? Louvado seja o Senhor. Uma introdução aí de Efésios 6 sobre a armadura de Deus. Alguma dúvida? Amém? Todos ficou claro, irmãos, até aqui? Eu queria dar essa ênfase introdutória, somente no versículo 12, para a gente entender o ambiente da qual nós estamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós somos gratos por Tua palavra, que nos conduz à verdadeira fé, a uma força de alma, uma força espiritual, para lidarmos com os nossos pecados, com os nossos inimigos, com os demônios e com Satanás, que quer nos destruir. Obrigado, Pai Santo, porque hoje nós fomos alertados pelo Senhor a nos fortalecer no Senhor, somente no Senhor. Teu é o poder, em Ti a força. Em Ti somente, Pai, nós encontramos força e poder para passarmos bem no dia mau, para passarmos bem diante de tantas distrações e diante de tantas tentações que Satanás e os demônios estão querendo, Pai Santo, lançar essas setas para nos dominar e nos distrair. Em Cristo Jesus, nos faça viver uma vida humilde, dependente do Senhor, forte
e fortalecida no Senhor sempre. Tire de nós, Pai, toda distração demoníaca e nos faz perceber a realidade dessa guerra espiritual, como Jesus percebia, como o apóstolo Paulo percebia, para que juntos como igreja, no poder da fé, no poder da armadura do Senhor, possamos combater o bom combate e destruir as obras do diabo e do demônio em nossas vidas, em nossa igreja, em nossas famílias. Ele não tem poder sobre nós. Ele é derrotado. Cristo é vencedor. Nós cremos nisso. Estamos sob o poder do sangue de Cristo. Ele não tem poder nenhum sobre nossas vidas. Mas, Senhor, quando deixamos o Senhor, quando nos distraímos, perdemos toda a nossa força por causa de nossa infidelidade. Tenha misericórdia de nós e nos traga para o Senhor, porque no Senhor somos completamente protegidos. Temos total segurança. Em Cristo Jesus, obrigado porque o Senhor é esse Deus forte, que nos protege, nos dá toda a segurança, não apenas nos protegendo do inimigo, mas nos fazendo atacar o inimigo para destruí-lo. Nos dê essa força e esse poder. Em Cristo Jesus. Amém. E amém. Louvado seja Deus.